Olá, Igreja Presbiteriana de Moema, tudo bom? Eu sou Marden, você já me conhece, e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo panorâmico da Bíblia, da nossa queridíssima Escola Bíblica Dominical, estudando um pouquinho do livro e da mensagem de Malaquias. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento da Bíblia. Então aí, mesmo onde você está, como já é de costume, mesmo nesse frio gostoso que a gente está vivendo aqui em São Paulo, abaixe sua cabeça, faça uma oração, peça a Deus discernimento e sabedoria. E depois abra sua Bíblia, coloque aí sua Bíblia aberta no livro do profeta Malaquias para a gente estudar um pouquinho sobre as lições e a mensagem desse livro, tá bom? Bíblia na mão e vamos nessa. Meus irmãos, Malaquias é um profeta muito pouco citado na Bíblia. Na verdade, tudo que a gente sabe sobre o profeta Malaquias, ele está no conteúdo do livro que leva o seu nome. Malaquias ele não é citado nos livros do Antigo Testamento, muito embora pelo contexto em que a sua mensagem foi escrita e pelo próprio conteúdo da mensagem, se a gente contextualizar com outros livros da Bíblia, a gente consegue absorver, então, algumas informações que são preciosas, tá? A primeira informação que a gente consegue destacar do livro do profeta Malaquias é que ele, na verdade, é o último profeta do Antigo Testamento, tanto em cronologia bíblica, porque quando a gente olha ali como estão ordenados os livros da Bíblia, a gente encontra Malaquias como o último livro do Antigo Testamento, mas também pela própria história. Pela história de Israel, o profeta Malaquias foi o último profeta daquele povo. Como é que a gente sabe disso? Pelo próprio contexto, né? Então, em que contexto escreveu Malaquias? Malaquias ele vai lá, então, datar a sua mensagem num período de aproximadamente de 430 anos antes de Cristo, e ele oferece a sua mensagem a um povo que estava regressando do cativeiro da Babilônia. Então, só resgatando um pouquinho a história, depois que Judá ela é levada cativo para a Babilônia, e aí se sucedem os eventos no cativeiro, a Babilônia depois ela é dominada pelo Império Persa, o Império inclusive Medo-Persa naquela época, e aí o governador, né, na verdade o rei do Império Persa, permite que o povo então, de Israel regresse, né, ao seu território, ao território de Judá, à cidade de Jerusalém, que era a capital, para ali reconstruir a sua vida e reconstruir o seu território. Então é nesse contexto em que o povo regressa a Jerusalém e vai encontrar ali uma Jerusalém devastada, muros derrubados, templo saqueado, povos ali misturados, morando naquele local. Então é nesse contexto em que se passa o livro, no contexto geral, obviamente, onde se passa a história e a mensagem do livro de Malaquias. É importante para entender o livro deixar claro que esse era um momento de desânimo, descrença do povo e enfraquecimento da fé desse povo. E por que esse povo estava tão desanimado, descrente e enfraquecido, se eles estavam voltando para sua terra? Ora, porque existia uma expectativa dessa era messiânica pós-exílio, que inclusive foi profetizada por profetas que vieram antes e durante o exílio. Então a gente pode citar, por exemplo, Jeremias, que veio pouco antes do exílio, Isaías, que já tem até um período um pouco maior antes do exílio, que eles profetizaram uma era messiânica que gerou uma expectativa no povo que era diferente da realidade do pós-exílio. Então, o que é que o povo esperava, né? O povo, primeiramente, esperava que nesta era messiânica, nessa era pós-exílio, existiria uma abundância de recursos financeiros e naturais, ou seja, Israel, o povo de Israel, na visão dele, ele voltaria ao seu esplendor financeiro, o seu esplendor natural, territorial, uma vez já visto, já conquistado com o próprio Salomão, com o rei Davi. Então essa era a expectativa do povo de Deus.
Uma outra expectativa era a vitória sobre as nações, era a independência política novamente daquele povo, né, que iria subjugar novamente as nações vizinhas. Então essa era a expectativa do povo, mas na verdade qual que foi a realidade que eles se depararam quando retornaram para o seu território? Eles encontraram uma realidade de extrema pobreza. Então, em contrário senso àquela ideia de abundância, você tinha uma escassez dos recursos financeiros, dos recursos naturais, que geravam um empobrecimento, uma dificuldade naquela população que regressou ao seu território. Também existia ali ainda o domínio estrangeiro. Ora, o Império Persa, ele permitiu a volta do povo de Israel para o seu território, mas ele ainda subjugava aquele povo, né, inclusive com altos impostos que eram taxados, não só para o povo de Israel, mas também todos os povos que foram conquistados pelo Império Persa. E por fim, a hostilidade das outras nações, aquelas nações circunvizinhas, algumas delas inclusive que aproveitaram aquele período para se estabelecer em uma faixa territorial que em determinado momento era ocupado pelo povo de Israel, pelo povo judeu, pelo povo hebreu. Então veja, existia uma expectativa completamente diferente da realidade daquele povo. Ora, então uma diferença entre a expectativa pós-exílio e a realidade gerava o quê? Gerava o enfraquecimento da fé, e Malaquias fala muito bem sobre isso, e o desleixo com a lei de Deus. Então, ora, a realidade que a gente encontrou aqui não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginava. Então o povo ele começou a afrouxar na sua fé, afrouxar no entendimento e da aplicação da lei e dos mandamentos de Deus. Por exemplo, o povo ele começou novamente a ter relações conjugais reprovadas por Deus. Então eles começaram a participar de matrimônios, né, constituir matrimônios com povos vizinhos que adoravam outros deuses, um pecado inclusive que é recorrente na história do povo de Deus. Um outro desleixo com a lei que foi denunciado por Malaquias era a infidelidade com que o povo tratava os dízimos e as ofertas que eram oferecidas. Então, Malaquias vai falar, por exemplo, que nas ofertas o povo ele deixou de entregar suas primícias, né, guardava para si as primícias, entregava animais para culto a Deus, mancos, né, animais com doença. Então o povo ele se esqueceu ou não quis lembrar que para aquele Deus, né, para o Deus de Israel, era oferecido as primícias e não aquilo que restava. E também é denunciado o desleixo com o dízimo, ou seja, com o cuidado, né, de manutenção do templo e da casa de Deus e do próprio povo que estava a serviço, que eram os levitas, né, que estavam a serviço do templo. É muito interessante. E aqui, inclusive, em Malaquias, é onde a gente encontra aquele versículo clássico, né? Toda vez que se fala em dízimo, eu já ouvi muito desde pequenininho, que é aquele trecho que se fala assim, olha, é possível roubar a Deus, né? Um homem roubar a Deus, né? E aí é a resposta, no que tu me roubas, né? No que o homem rouba? Olha, nos dízimos e nas ofertas. Né? Então essa passagem, que é uma passagem famosa da Bíblia, ela está aqui no contexto de Malaquias, mas é importante também lembrar que Malaquias ele também denuncia as práticas sacerdotais corrompidas, ou seja, não era apenas o povo que deveria honrar os dízimos e as ofertas, mas existia uma responsabilidade de não roubar a Deus, ou seja, de ser fiel a Deus, com a administração daqueles dízimos e daquelas ofertas. E Malaquias denuncia o descuidado intencional dos sacerdotes naquela época, contrastando inclusive com o comprometimento sacerdotal do passado em cuidar de forma diligente do culto das ofertas e do dízimo na casa de Deus. Então, meus irmãos, acompanhem comigo, veja que coisa interessante. Malaquias ele denuncia e deixa claro, deixa óbvio
uma situação que para a gente hoje é muito óbvia e muito atual. Veja, o que ele quer demonstrar e o que ele quer mostrar é que tempos de dificuldade, tempos de escassez, eles são propícios para o enfraquecimento da fé e desleixo com a lei de Deus. Então eu vou até repetir, tempos de dificuldade, tempos de extrema pobreza, eles são, sejam elas pobreza no sentido real ou no sentido figurado, eles são propícios para o enfraquecimento da fé e desleixo com a lei de Deus, e a gente precisa ter cuidado com isso. Veja, e muitas vezes esse enfraquecimento da fé, esse desleixo com a lei de Deus, em momentos de dificuldade, principalmente dificuldade material, ele está atrelado com uma ideia errada do que é bênção de Deus e do que é bênção terrena e bênção espiritual. Eu creio que foi assim com o povo de Israel e também é assim nos nossos tempos e hoje comigo, com eu e com você. Porque veja, primeiro, o povo de Israel, ele confundia bênção terrena com a expectativa do reino de Deus. Veja, os profetas que passaram por aquele período, anteriores àquele período, eles falavam sim de um estabelecimento pós-exílio, de um reino de Deus. Em determinados momentos eles falavam sim de bênçãos terrenas, mas eles falavam muito mais do que isso. Eles falaram de um reino de Deus num plano muito maior, que é um plano eterno, um plano espiritual. E o povo daqueles dias não conseguia entender que esse reino de Deus ele não se daria em sua plenitude aqui na terra. Então o que eles esperavam era 100% bênçãos terrenas, enquanto a expectativa e a promessa de Deus revelada através dos profetas era um estabelecimento de um reino de Deus em sua completude, num plano maior, num plano terreno, não num plano terreno, mas sim num plano eterno de Deus. Isso não significa que Deus, como eu falei, ele não promete bênçãos terrenas, ele não cuida do seu povo. Agora, é óbvio que essas bênçãos terrenas, elas estão atreladas ao cumprimento da aliança. Em outras palavras, a gente não pode esperar que Deus nos abençoe na terra, que Deus cuide de nós na terra, se nós não temos fidelidade e compromisso com a aliança de Deus. Deixe-me explicar melhor. Então, como você espera que Deus te abençoe se você não é uma pessoa diligente, né, com os mandamentos de Deus? Você não é uma pessoa justa em suas relações, você não é uma pessoa que se esforça para demonstrar os valores de Deus no seu ambiente de trabalho, você não é preocupado com as coisas, com a sua família, né, e no prover e no auxiliar a sua família ao provimento mesmo financeiro, se você não é ético em suas relações. Então é óbvio que existe uma correlação entre bênçãos terrenas e atendimento dos princípios que Deus mesmo nos manda praticar em nossa vida. Então muitas vezes nós vivemos uma vida de desleixo e de pecado, né? Não caminhando os passos de sucesso que Deus nos demonstra que devemos ter em nossa caminhada, mas nós queremos sim as bênçãos terrenas, e isso é incompatível. E um terceiro ponto que eu destaco daquela época e também que serve para os nossos dias, quer dizer o seguinte, que bênçãos terrenas, embora elas sejam parte de um cuidado prometido por Deus, essa perspectiva é completamente diferente de dizer que o crente e o povo de Deus não passará por provações e dificuldades, muito pelo contrário, né? A própria Bíblia diz que no mundo nós teremos provações, mas tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque apesar das provações, apesar das dificuldades, nós caminharemos através dessas dificuldades e prosperaremos, porque nós estamos do lado vitorioso da batalha e Deus caminha conosco. Então veja, fazendo um resumo, bênçãos terrenas é um conceito diferente do reino de Deus, que é um plano muito maior.
As bênçãos terrenas, elas estão atreladas à necessidade de fidelidade e à necessidade de cumprimento da aliança, que o povo siga as determinações que foram dadas por Deus para uma vida de paz e tranquilidade e sucesso na terra. Segundo, seguir esse caminho de Deus e ser de Deus não significa que nós não passaremos pelo caminho por dificuldades e por provações, mas nós prosperaremos em meio a essas dificuldades e a essas provações. E aí, meus irmãos, é nesse contexto em que Malaquias ele vai, através da sua palavra, através da sua profecia, ele vai relembrar que ser povo de Deus, né, ser propriedade exclusiva de Deus, implica em, apesar das circunstâncias, trazer algumas marcas para o seu próprio dia a dia, trazer algumas marcas que são visualizadas, que são exemplificadas, né, no nosso dia a dia cristão. Então, o que é que a gente precisa, né? O que é que o povo de Deus naquele momento e o que é que o povo de Deus hoje precisa para, apesar das circunstâncias, ser identificado com o povo de Deus, né? Malaquias levanta alguns desses pontos. Então, olha, para ser povo de Deus, você precisa lembrar que, apesar das adversidades, você precisa, primeiro, Malaquias fala, honrar e temer a Deus. Veja, o sentido de honrar é reconhecer aquilo que Deus é, né? Honrar é reconhecer, então é entender que apesar da dificuldade, Deus ele é aquele que sempre foi e sempre é. Deus ele é o Criador de todas as coisas. Deus ele é aquele que domina sobre a sua própria criação. Então é preciso que a gente lembre que apesar das dificuldades, nós prestamos culto a um Deus que é e que criou todas as coisas. Isso é honrar a Deus, é dar o devido reconhecimento ao Criador. Mas Malaquias não para apenas nesse ponto. Ele diz, olha, é preciso honrar e temer a Deus e é preciso também guardar a aliança. Ou seja, existe um compromisso de Deus para com o homem e existe um compromisso do homem para com Deus de guardar a aliança de Deus. Então, olha, Deus fez uma aliança com aquele povo no passado. E era uma aliança que exigia obediência e fidelidade do povo. E mesmo com a nova aliança, existe uma comissão para o cristão hoje, que é viver num processo de santificação, né? E espalhar a boa nova do Evangelho, que é a comissão do povo de Deus. Então, a aliança ela é um pacto de Deus com o homem e existe uma comissão do homem, né? Uma atitude, uma tarefa do homem em relação a esse pacto, que é a andar num caminho, né, de santidade, viver em novidade de vida, ser diferente e, no nosso caso, espalhar essa boa nova do Evangelho às outras pessoas. Então, um povo genuinamente cristão, um povo de Deus, ele é reconhecido por honrar a Deus e por guardar a aliança de Deus. Além disso, um povo de Deus, ele é reconhecido por discernir entre o bem e o mal. E veja, discernir entre o bem e o mal é uma tarefa hoje complicadíssima, porque nós, com a quantidade de informação que a gente tem e com a quantidade de doutrinas que existem hoje em dia, é muito difícil, muitas vezes, a gente discernir aquilo que é o bem e daquilo que é mal. Então, hoje a gente precisa ir, né, às vezes, muito além da racionalidade, muito além do legalismo, muito além da ideia do politicamente correto, né, muito além das circunstâncias que nos estão em volta, para discernir, né, pela própria palavra de Deus aquilo que é certo daquilo que é errado e ter o cuidado de não relativizar pela própria palavra de Deus esses conceitos. Então, honrar a Deus, guardar a aliança de Deus, discernir entre o bem e o mal, obedecer aos compromissos conjugais. Essa é outra mensagem clara no livro de Malaquias. Obedecer aos compromissos conjugais não significa só honrar
o seu cônjuge, a sua esposa e o seu marido. Obedecer os compromissos conjugais implica em ter o cuidado com os frutos daquele relacionamento. Então, é tratar do seu relacionamento, curar o seu relacionamento, honrar os frutos do relacionamento, que são os filhos e as filhas. Então, é ter um compromisso com essa relação conjugal. É extremamente importante, e aí Malaquias ele vai demonstrar o valor que a Bíblia dá, o valor que Deus dá ao conceito de família. Família para Deus é algo, e para a Bíblia é algo extremamente sagrado, porque é o alicerce, a base de toda a nação, de todo o povo e de toda a educação cristã. E Malaquias ele gasta um tempo no seu livro exatamente para denunciar os erros dos relacionamentos conjugais e fazer com que aquela sociedade que voltava para a sua terra cuidasse disso e tivesse isso como ponto alto, como prioridade na sua vida. Mas ser do povo de Deus significa também ser fiel. E aí Malaquias ele traz o exemplo da fidelidade de dízimos e ofertas, mas ser fiel a Deus é muito mais do que isso. Ser fiel a Deus, inclusive, ele está junto da relação de honrar a Deus, porque se você reconhece aquilo que Deus é, então você vai ser fiel no seu compromisso que você assumiu com Deus. Compromisso de comissionamento, como a gente falou, de propagação do Evangelho, compromisso de manutenção da sua casa, compromisso que você tem com relação ao seu irmão, amarás o teu Deus e o teu próximo como a si mesmo. Então, ser fiel a Deus é honrar esses compromissos que você assume, que o povo de Deus assume, ao ser reconhecido enquanto verdadeiramente o povo de Deus. E por fim, Malaquias ele também sublinha o compromisso do servir, né? Nós não somos apenas meros consumidores da palavra, consumidores do culto, consumidores, e para aquele tempo, principalmente consumidores de bênçãos terrenas, né? Abundância financeira, abundância natural, vitória sobre os povos. Era isso que o judeu esperava naquela época. Malaquias diz, não, na verdade você tem um compromisso de servir a Deus, de servir a casa de Deus, o templo de Deus, de guardar os seus mandamentos. Então ele inverte o jogo daquela época e diz, olha, é impossível você esperar bênçãos terrenas de Deus enquanto você não tem um compromisso de serviço, de fidelidade, de obediência aos seus compromissos conjugais, enquanto você não guarda aliança, você não honra o seu Deus e não discerne aquilo que é bom daquilo que é ruim perante os olhos de Deus. E por fim, Malaquias ele vai relembrar o povo que por mais que aquele povo tivesse desanimado, por mais que aquele povo vivesse um momento de dificuldade, Deus enviaria sim o Messias para purificar aquele povo, para restaurar aquela nação. Então olha que coisa interessante, Malaquias ele renova o compromisso de Deus com o envio do Messias, né, com o envio do Salvador, mas ele antes fala sobre o compromisso daquele povo de guardar a aliança, guardar os preceitos de Deus. Ele diz, olha, povo de Israel, é exatamente nesses momentos de enfraquecimento, de dificuldade, que nós devemos ser leais à lei de Deus, que nós devemos demonstrar que nós louvamos a Deus e somos de Deus, somos povo de sua propriedade, porque ser povo de Deus é ser muito mais do que, e ter uma perspectiva muito maior do que aquilo que Deus pode nos dar. Ser povo de Deus é reconhecer aquilo que Deus é. E Malaquias ele traz essa mensagem. Então o que aprendemos com Malaquias? Primeiro, que Deus ele vai sim enviar o Messias, ele vai enviar, na verdade enviou naquela época, e o nosso Messias ele irá retornar para purificar de uma vez por todas o seu povo, mas durante esse período de apostasia, de extremas dificuldades que passamos, nós devemos ser encontrados vigilantes e manter a aliança que nós estabelecemos com o nosso Deus através do nosso Salvador Jesus Cristo. E que por fim fica essa reflexão para você, como você será achado nesse momento de dificuldade,
nesse momento, inclusive de realidade difícil que nós passamos por conta do enfrentamento de uma grande pandemia que é o Covid. Lembre-se de Malaquias e entenda que é exatamente nesses momentos que o nosso coração, muitas vezes pecaminoso, ele se inclina a um desleixo, a um enfraquecimento na fé, mas nós devemos ter cuidado com isso e redobrar a nossa vigilância em relação às leis de Deus, em relação àquilo que Deus espera de nós. E aí o livro termina com uma promessa muito linda que eu trouxe aqui também para vocês. E Malaquias 4:2, então ele termina assim, ele diz: olha, mas para vocês que reverenciaram o meu nome, o nome de Deus, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Então o que é que Deus nos promete? Deus nos promete liberdade, né? Deus nos promete cura, Deus nos promete justiça para aqueles que perseveraram e reverenciaram o nome de Deus apesar das dificuldades, tá bom? Então que nós sejamos achados fiéis a Deus, mesmo nesses momentos de apostasia. Deus abençoe e até a próxima aula.